Bom dia a você que começa a nos acompanhar a partir de agora. Eu estou recebendo o jornalista Pedro Tinoco. Pedro Tinoco é editor do blog, do site Observatório de Olinda, um dos mais assistidos aqui em Pernambuco. E meu bom dia especial vai para este amigo Pedro Tinoco. Tudo bom? Bom dia. Tudo certo, Mineirinho. Bom dia a você, bom dia a toda essa sua grande audiência da TV Tribuna. E é um prazer mais uma vez a gente estar de volta aqui, praticamente depois de 5 anos, né? O tempo passa rápido. Passou rápido, Mas, Pedro, como foi que surgiu o Observatório de Olinda e como você chegou a essa audiência surpreendente? Como você sabe, você foi, inclusive, você foi o primeiro programa, né, onde a gente esteve, ainda em 2017, acho que em novembro de 2017, e a gente esteve aqui, nós estivemos aqui e contamos, né, da ideia de ter um meio de comunicação próprio da cidade de Olinda, que a gente não tinha, e a partir dessa ideia de dar essa contribuição à cidade, né, com esse meio de comunicação, a gente começou devagarinho e hoje, assim, depois desses 5 anos, nos tornamos realmente uma referência em termos de informação dentro da cidade, né? Inclusive quando as pessoas querem alguma informação sobre a cidade de Olinda, buscam o observatório, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção também é que você tem conseguido dar alguns furos, né, muito importantes, né? A gente, ao longo desses 5 anos, a gente criou uma relação assim muito próxima, muito importante com os nossos leitores, né? Então, de maneira geral, a gente tem ali muitas fontes, muitas pessoas que nos passam diariamente informações privilegiadas e a gente conseguiu essa marca, né, de realmente chegar e ter esse diferencial, vamos falar assim, de informações exclusivas, né? Então, essa semana mesmo que passou, a gente teve, a partir de uma pessoa que eu já ele recebe as informações do site, mas já tinha pelo menos uns 3 anos que eu não me comunicava diretamente com ele, e ele passou uma informação muito importante sobre um problema que estava havendo dentro de uma escola tradicional lá da cidade, e foi a maior audiência da semana passada, né? A gente teve aí, eu acho que passando das 12 mil visualizações dessa única matéria em apenas um dia, né? Então a gente tem essa relação com o público, né? Essa confiança, as pessoas nos passam informações muitas vezes delicadas e que a gente, como o bom jornalismo nos ensina, preserva essas fontes, então isso tem crescido, a gente tem criado uma rede muito grande e isso tem favorecido o nosso trabalho, como você colocou, né? Com muitos furos, às vezes a gente sai realmente na frente. Pedro, já que a gente está falando de Olinda e do dia a dia de Olinda, Olinda agora, né, está com essa questão aí, inclusive é a segunda vez na história do título de patrimônio cultural da humanidade, que Olinda pode perder esse título. E agora a gente tem também uma relação política dentro da cidade que é horrorosa, né? Assim, praticamente a cidade paga 17 pessoas para representarem o povo no legislativo, mas a gente não vê nada de útil, nada de agradável. É uma coisa horrorosa, sabe? Assim, como é que você vê essa situação tão distante de uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade com o seu legislativo? Eu acho que é uma questão também assim cultural do próprio povo brasileiro, né? Porque, por exemplo, a Câmara ela realiza as sessões públicas e a gente vê que poucas pessoas procuram assistir. Tem a transmissão através da rede social, através do YouTube, e a audiência também é muito baixa. Então, muitas vezes, assim, sem querer culpar a população, mas muitas vezes a própria população não tem interesse de acompanhar. Então, se você, que é o seu representante, não é fiscalizado, ele não sente essa pressão, não sente que ele está sendo acompanhado, ele fica mais solto
para proceder de forma que muitas vezes ele não vai agir de acordo com o interesse da população. No ano passado teve a aprovação da taxa do lixo, que aumentou em 60% essa taxa do lixo e que repercutiu em mais de 30% no IPTU. Quem pagava 1.000, agora passou a pagar 1.300 e alguma coisa, enfim, teve uma repercussão absurdo, um aumento muito absurdo. alta, né? E algumas pessoas mandaram mensagem, por exemplo, para o nosso site, dizendo assim, mas vocês não falaram nada, vocês não denunciaram isso. E na época, antes do projeto ser votado, nós mostramos. Inclusive, teve um vereador que colocou, né, o que ia acontecer antes do projeto ser votado. E não houve uma mobilização da população para interferir nessa época, antes da votação do projeto. O projeto foi votado, foi aprovado, eu acho que em setembro do ano passado, virou lei, o IPTU rodou com o aumento, e aí depois que virou lei, depois que o IPTU, o boleto já está na sua casa, aí já não tem mais muita coisa a fazer. Também, né? é tudo feito muito na surdina, né? Porque as sessões da Câmara de Olinda são, me parece que as terças e as quintas. Terças e quintas, pela manhã. Teve um dia que eu fui lá para procurar ver se... E simplesmente tinham adiado a sessão daquele dia, não sei por qual motivo, quer dizer, uma coisa horrorosa. E o nível também, você fala, as pessoas não têm interesse em ouvir. Meu amigo, se você for ouvir, você, olha, não sei não, é capaz de você sair correndo, sabe, disparado e em 2, 3 dias chegar a pé no Ceará, porque é muito horroroso. Agora mesmo, eu vi um vereador, ele colocou um voto lá de protesto contra um caso que está acontecendo no Recife, de um vereador do Recife, sobre uns outdoor que ele colocou sobre a legalização da cannabis. E aí o vereador, sabe, pegando carona numa coisa que está em discussão, mas ele não procurou saber o que era, o lado científico, inclusive acho que ele nem sabe que nós temos uma indústria aqui, bem pertinho aqui, no Brasil, aqui bem perto em João Pessoa, que trabalha com medicamento à base da cannabis, que é legalizado, tem licenciamento, tem tudo. Aí o cara bota um projeto desse, de desagravo, Foi o voto de repúdio. Voto de repúdio. Ao outro vereador. Quer dizer, voto de repúdio é o quê? Ele nem sabe o que sabe? Quer dizer, é a baixaria bem próxima, sabe, de você, da sua família. Aí é que é atentado contra a família. O problema todo se chama desinformação, né? Porque tem duas coisas. Tem a erva cannabis usada como habitualmente se usa aí para fumar e como entorpecente, e tem o medicamento que é extraído também dessa mesma planta, e que esse medicamento é altamente recomendável para as pessoas que têm problemas de autismo, né, de epilepsia e outras situações. Então, dentro dessa confusão da ignorância, aí tem ignorância dos dois lados, né? E tem também as pessoas que querem se aproveitar, que se dizem progressistas, para jogar isso também de uma forma, na verdade, dos dois lados. É eleitoreira, né? Aí joga dessa forma, assim, legalize e tal, e não se discute. Já que você está aqui, vou lhe explorar aqui mais um pouquinho. Sobre essa situação de Olinda perder o título de patrimônio. Que coisa, a cidade está abandonada, cortou todo o manguezal ali do Varadouro. Inclusive eu procurei o CPRH, me informaram que a licença tinha sido autorizada por governo anterior e que ela já estava vencida. Aí você vê agora aquela fedentina ali na entrada de Olinda, porque parece que as pessoas que mandaram arrancar o manguezal não sabem que o mangue é o filtro da natureza, do mar, né? Como é que você vê essa situação? Realmente é preocupante, né? A gente vê que no tempo do ex-prefeito José Arnaldo, o título foi concedido na época do prefeito Germano Coelho, em 1982. Logo em seguida foi eleito o prefeito José Arnaldo.
E havia um órgão específico da prefeitura para cuidar dessa questão do patrimônio, né? E hoje o patrimônio, se eu não me engano, ele está dentro da Secretaria da Cultura como uma subsecretaria, né? E a gente realmente... descaso total, né? Eu acho que deve haver uma atenção maior, porque as pessoas dizem que não há risco de Olinda perder esse título, mas eu li que cidades como Liverpool, na Inglaterra, tinha o título e perdeu, né? Então, se uma cidade com aquele potencial, né, com um país de primeiro mundo, ela perde, por que não? A gente deve estar preocupado também com a nossa cidade, né? E a prefeitura se ligou esse sinal amarelo, a prefeitura deve localizar aí o que é que está faltando, né, para tomar providências, porque seria uma vergonha muito grande Olinda perder esse título. Mas é sempre bom, já que os especialistas alertaram para isso, que se tome providências, porque se você deixar os problemas se acumularem, pode chegar a um ponto que seja complicado de resolver, né? E além do título de patrimônio cultural, nós temos também o título de patrimônio ecológico ambiental, certo? Então isso tudo é muito importante, né? Eu acho assim, uma crítica que se pode fazer à prefeitura é que a prefeitura deveria ser mais específica em algumas áreas, ou seja, de ter pessoas capacitadas. Existe essa crítica de que muitos cargos são ocupados por pessoas que não têm a capacidade técnica para atuar, né? Então, existe essa crítica. E aí precisa prestar atenção nisso, porque cada um na sua área, né? Cultura, meio ambiente, né? Esportes. Não adianta você botar uma pessoa, nós que somos jornalistas, colocar a gente para cuidar de patrimônio que a gente não sabe nem para onde vai. É verdade. Né? Pedro, quero lhe agradecer sua presença, sua simpatia, lhe desejar um bom dia e muito boa sorte em seus caminhos. Eu agradeço, é sempre um prazer estar aqui, falar com esses seus milhares de telespectadores e convidar as pessoas para visitar o nosso site, observatoriodeolinda.com, e também nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado.